Imagine isso, uma das mulheres mais desejadas do Brasil, dançando na TV, posando para revistas, no centro dos holofotes, mas com um vazio que ninguém via. Essa era Joana Prado, a feiticeira, ícone dos anos 90 que fazia o país parar para assistir. Só que, atrás da fantasia e do chicote, ela estava perdida, longe de quem realmente era. Até que ela encontrou Deus e mudou tudo. Essa história é sobre como Joana deixou a fama, a sensualidade e as polêmicas para viver para Jesus. Fica comigo até o final para entender como ela fez isso. E não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais histórias assim. Joana Prado nasceu em 1976 em São Paulo, numa família de classe média. O pai, Luiz Prado, era advogado e a mãe, Suzana, cuidava da casa. Joana cresceu no bairro da Mooca, um canto bem paulistano, com aquela vibe de vizinhança onde todo mundo se conhece. Desde pequena, ela era vaidosa, adorava dançar e sonhava com os palcos. Mas a infância não foi só flores. Joana já contou em entrevistas que a relação com os pais nem sempre era fácil, e ela sentia uma pressão para ser perfeita, para se destacar. Isso plantou uma semente de insegurança que ela carregou por anos. Aos 17 anos, Joana começou a trabalhar como modelo. Ela fazia comerciais, desfiles, mas o grande salto veio em 1998, quando foi chamada para ser a tiazinha no programa H, da Band, apresentado por Luciano Huck. Com uma máscara, lingerie preta e um chicote, ela dançava, brincava com uma plateia e virava o sonho de metade do Brasil. O programa era febre, e Joana, aos 22 anos, virou um ícone. Ela trocou o nome Tiazinha por Feiticeira em 1999, mas a essência era a mesma: sensualidade, poder, fama. Revistas como a Playboy bateram na porta, e ela posou nua 2 vezes, em 1999 e 2000, vendendo milhões de cópias. Joana era a rainha da TV, mas o preço dessa coroa era alto. Por fora, ela era a mulher mais desejada do país. Por dentro, ela estava lutando. A fama trouxe dinheiro, mas também exposição. Joana recebia cantadas, críticas, e a mídia não perdoava. Ela já disse numa entrevista para o Domingo Espetacular que se sentia como um produto, não como uma pessoa. Cada dança, cada foto, cada entrevista parecia tirar um pedaço dela. Ela vivia sob pressão para manter o corpo perfeito, o sorriso perfeito, a imagem de feiticeira. E tinha mais. A vida pessoal estava uma bagunça. Joana namorava, mas os relacionamentos não duravam. Ela disse numa entrevista que naquela época não sabia quem era de verdade. Em 1999, Joana conheceu Vitor Belfort, um lutador de MMA que estava começando a fazer nome no UFC. Ele era jovem, forte, carismático e os dois logo se conectaram. Mas o namoro era uma montanha russa. Vitor tinha um temperamento intenso e Joana, com a agenda lotada, vivia entre São Paulo e os Estados Unidos, onde ele treinava. Eles brigavam, terminavam, voltavam. Em 2000, Joana terminou de vez o contrato com a Band, cansada do peso de ser a feiticeira. Ela tentou outros projetos, como participar do reality No Limite em 2001, mas nada parecia preencher o vazio. Ela estava rica, famosa, namorando um cara que também era ídolo, mas algo não encaixava. A vida de Joana começou a mudar em 2003, quando ela e Vitor decidiram se casar. Mas o casamento não foi o conto de fadas que ela esperava. Vitor, que também estava lidando com a fama, tinha seus próprios demônios. Ele já contou em entrevistas que usava esteroides na época do UFC e que isso afetava o humor dele. Joana, por sua vez, sentia que a imagem de feiticeira ainda a perseguia. Ela queria ser vista como Joana, não como a mulher do chicote. O casal se mudou para os Estados Unidos, onde Vitor competia, mas as brigas continuavam. Joana disse numa entrevista para o Conexão Repórter que eles se amavam, mas não sabiam viver juntos. Um dos momentos mais difíceis veio em 2004, quando a irmã de Vitor, Priscila Belfort, desapareceu no Rio de Janeiro. A família ficou destruída e Joana, que estava grávida do primeiro filho, Davi, sentiu o peso daquela tragédia. Vitor entrou em depressão e o casamento balançou. Joana já tinha ouvido falar de Deus, mas não era religiosa. Ela cresceu com uma educação católica frouxa, indo à missa de vez em quando, mas nunca levou a sério. Só que, naquela crise, ela começou a buscar algo maior. Ela e Vitor foram convidados para um culto evangélico nos Estados Unidos, e ali tudo mudou. Joana conta que naquele culto sentiu uma paz que nunca tinha sentido. O pastor falou sobre perdão, sobre deixar o passado para trás, sobre um Deus que ama mesmo quem errou feio. Joana e Vitor, que estavam no fundo do poço, se converteram ao cristianismo evangélico juntos.
por volta de 2004. Eles começaram a frequentar a Igreja Batista, a ler a Bíblia, a orar. Joana disse numa entrevista para o programa do Jô que foi como nascer de novo. Ela olhou para o passado, as danças sensuais, as capas de revista, a vida de aparências, e decidiu que não queria mais aquilo. A conversão não foi só uma mudança de crença, foi uma mudança de vida. Joana parou de aceitar trabalhos que explorassem sua imagem de feiticeira. Ela recusou convites para posar nua de novo, mesmo com ofertas milionárias. Em 2005, ela deu à luz Davi, e em 2008 veio a filha, Victoria. Em 2011, nasceu Kiara, completando a família. Joana e Vitor decidiram criar os filhos com base na fé cristã, levando eles para a igreja, ensinando valores como humildade e amor. Vitor também mudou. Ele abandonou os esteroides, focou na carreira e virou um exemplo de disciplina no MMA. Mas nem tudo foi fácil. A mídia ainda lembrava a Joana como a feiticeira, e ela enfrentava críticas. Alguns diziam que ela estava fingindo ser religiosa para limpar a imagem. Outros zoavam, perguntando cadê o chicote. Joana disse numa entrevista para Caras que isso doía, mas que ela sabia quem era agora. Eu não sou mais aquela Joana, sou filha de Deus. Ela também enfrentou desafios no casamento. Vitor viajava muito e a criação dos filhos ficava com ela, mas a fé os mantinha juntos. Eles oravam, faziam cultos em casa, e isso fortalecia o amor deles. Hoje, em 2025, Joana vive uma vida bem diferente. Ela e Vitor moram em Fort Lauderdale, na Flórida, com os 3 filhos. Joana trabalha como empresária, gerenciando academias de Vitor e projetos da família. Ela também é ativa nas redes sociais, onde posta sobre fé, família e estilo de vida saudável. Em 2023, ela lançou um canal no YouTube, compartilhando mensagens cristãs e histórias da família Belfort. Vitor, que se aposentou do MMA, agora treina jovens lutadores e prega em igrejas, contando como Deus os salvou. Joana não fala muito da feiticeira. Quando perguntada, ela diz: aquela era outra pessoa. Não me arrependo, mas não voltaria atrás. Ela já contou no Domingo Espetacular que se sentiu ousada na época da TV, como se fosse um objeto. A conversão para ela foi como tirar uma máscara, não só da feiticeira, mas a de alguém que vivia para as aparências. Ela encontrou uma identidade nova em Deus, uma que não depende de cliques ou capas de revista. A história de Joana é poderosa porque mostra que não importa o quão longe você vai, Deus sempre está de olho. Ela era a rainha da sensualidade, a mulher que o Brasil inteiro queria, mas ela estava vazia. A fama, o dinheiro, as capas de revista não foram suficientes. Ela precisava de algo real, algo eterno. Encontrou isso em Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Joana é prova disso. Ela deixou o passado para trás e virou uma nova pessoa. E o que a gente pode tirar dessa história? Que Deus não liga para o que você foi, para os erros que cometeu, para as máscaras que usou. Ele quer você como você é. Joana podia ter ficado presa na imagem de feiticeira, na fama, nas polêmicas, mas ela escolheu se libertar. Escolheu Deus, a família, a paz. E você que está assistindo, talvez sinta que seu passado te prende, que seus erros são pesados demais. A história de Joana mostra que não são. Deus está esperando, pronto para te dar uma nova chance. O que você acha dessa história? Aponta nos comentários, já passou por algo assim ou conhece alguém que mudou de vida por causa da fé. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.